Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples, mas que é incômoda, tá? Quanto do teu sofrimento vem, de fato, de alguma coisa que aconteceu? E quanto desse sofrimento vem da maneira como você está interpretando o que aconteceu, hein? Já pensou nisso? Olha, Marco Aurélio, o imperador de Roma e filósofo estoico, ele escreveu uma série de reflexões pessoais. E ele escreveu em meio a guerras, a traições políticas, a epidemias devastadoras e a dores físicas constantes. E ainda assim, o livro que ele deixou não é um lamento, tá? Não é. É um manual prático de como viver com serenidade num mundo caótico. E o mais impressionante é que ele não escreveu para ensinar nada para ninguém. Ele escreveu para ele mesmo se lembrar de como viver bem. Pois é, e o segredo de Marco Aurélio para uma vida feliz não tem nada a ver com prazer, com sucesso, nem com reconhecimento externo. Esse segredo está numa coisa muito mais radical, que é justamente a capacidade de dominar a própria mente. E no episódio de hoje do AnimaCast a gente vai conhecer como que isso é possível. Vamos lá. Para começar, e vale a pena a gente falar sobre a espinha dorsal do estoicismo, porque existe uma divisão clara entre duas coisas. Entre o que depende de você e o que não depende. E o que é que depende de você? Os seus pensamentos, os seus julgamentos, as suas intenções, as suas escolhas e as suas ações. E o que é que não depende de você? O clima, o passado, a morte, a opinião alheia, o comportamento dos outros, os acontecimentos na política, as crises, as doenças. Veja então que o sofrimento na visão de Marco Aurélio, ele nasce justamente quando você tenta controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. E a psicologia moderna, ela confirma isso de uma forma impressionante, porque as pessoas que concentram o próprio tempo e a própria energia somente naquilo que elas podem influenciar diretamente, essas pessoas têm menos ansiedade e maior resistência emocional. Ou seja, quando você governa o seu mundo interno, aí você se torna quase invencível. Porque as coisas de fora perdem o poder de te afetar tão negativamente como acontecia antes. Marco Aurélio, então, ele acreditava que existe dentro de você um espaço que não pode ser invadido sem a sua permissão. E ele chamava isso de cidadela interior. E o que é isso? É a mente racional, é o caráter, é o centro de julgamento. Marco Aurélio diz: a mente é capaz de transformar e de adaptar tudo o que acontece a ela. Então, o seu corpo pode adoecer, a sua reputação pode ser atacada e você pode até ser injustiçado, ser traído ou ser humilhado. Mas nada disso toca a sua essência. A menos que você julgue que isso te tocou, tá? Veja que essa ideia, ela é quase idêntica ao princípio central da terapia cognitivo-comportamental, que afirma que não são os acontecimentos da vida que causam o sofrimento, são as interpretações que nós fazemos sobre esses fatos. Só que Marco Aurélio já dizia isso 1800 anos antes. Ele entendia que você sofre menos quando percebe que a paz não é uma coisa que o mundo te dá, ela é uma coisa que você protege dentro de você, é um trabalho seu.
E agora vem uma das ideias mais importantes, né? Para Marco Aurélio, pensar na morte não era uma coisa mórbida. Pensar na morte era libertador. Ele dizia, você pode deixar a vida agora mesmo. Então que isso determine o que você faz, o que você diz e o que você pensa. Ou seja, a consciência da morte, ela elimina o supérfluo. Se você realmente se lembrasse de que a sua vida é finita, que ela pode acabar agorinha, será que você gastaria tanta energia com fofocas? Você guardaria tanto rancor? Você adiaria tanto o que importa? Pois é, a consciência da finitude é uma coisa que pode aumentar a clareza dos nossos valores, a clareza do nosso propósito e a nossa autenticidade. Porque a consciência da morte, ela não é uma ameaça, ela é um filtro. Ela separa aquilo que é essencial daquilo que é irrelevante. E esse ponto agora, meus amores, é maravilhoso. Maravilhoso. No estoicismo, o termo natureza tem 2 sentidos profundos. Tem a natureza do universo, que é uma coisa mutável, é racional e é regida por leis. E tem a natureza humana, né, que é também racional, mas é social. Social. Então, Marco Aurélio, ele se lembrava todos os dias de que os seres humanos falham, erram, são ignorantes ou são agressivos. E os seres humanos são assim não por maldade pura, mas por limitação humana mesmo. Ele falava, ao amanhecer, diga a si mesmo, hoje eu encontrarei pessoas intrometidas, pessoas ingratas, pessoas arrogantes, e por aí vai. E isso não é cinismo, é preparo emocional. Simples assim. É saber que o dia não vai ser um passeio no parque. E tem mais, Marco Aurélio considerava que agir contra um semelhante é agir contra a própria natureza. Por isso, ele se forçava para ter paciência, não porque os outros mereciam, mas porque ele merecia viver em paz. Veja então que ser ético para Marco Aurélio não era simples moralismo, era higiene mental e autocuidado. E quando tudo parecia pesado demais por causa das guerras, das intrigas, das pressões políticas, aí Marco Aurélio praticava um exercício mental poderoso que era justamente o de subir acima da terra usando a imaginação. Um dos conselhos dele era esse aqui: observe do alto as multidões, os exércitos, os mercados, os nascimentos e as mortes. Ele aconselhava a olhar toda a situação por cima, como se você estivesse de fora. Esse distanciamento, ele reduz o ego, ele relativiza o drama e ele encolhe o problema, entende? Na psicologia moderna, isso se aproxima do conceito de autodistanciamento, o que ajuda a gente a regular melhor as emoções e a reduzir a ruminação. É aquela coisa, quando você vê a sua vida do ponto de vista do tempo e do universo, você percebe uma coisa altamente libertadora. Você percebe que quase nada é tão grande quanto parece. A bem da verdade, a maioria das coisas é bem pequenininha. Basta olhar de cima. Por fim, tem a questão do amor fati, que muita gente atribui a Nietzsche, né? Mas esse conceito é do estoicismo. Isso aí. Marco Aurélio, ele não apenas aceitava o que acontecia, ele aprendia a amar o que acontecia. Olha que coisa bonita. Para ele, o fogo forte transforma tudo o que lhe é lançado em chama e luz. Deixa eu repetir. O fogo forte transforma tudo o que lhe é lançado em chama e luz. Então, doenças, obstáculos, perdas, traições, tudo, exatamente tudo, pode se tornar combustível para o crescimento se você parar de lutar contra a realidade. Basta parar de dar murro em ponta de faca. E essa ideia ecoa fortemente na psicologia da resiliência e do crescimento pós-traumático. Porque as adversidades podem sim gerar força, gerar sentido e trazer maturidade emocional. E porque o obstáculo, ele não impede o caminho. Não, o obstáculo é o caminho. Ele é o caminho. Então, meu querido, minha querida, Marco Aurélio nunca prometeu felicidade fácil para seu ninguém. Ele prometeu uma coisa muito melhor, a liberdade interior, tá? Para ele, a vida feliz não depende da sorte, do conforto ou do controle absoluto. Ela nasce quando você governa os seus julgamentos, quando você
protege a sua mente, quando você lembra da finitude, quando você age com humanidade, quando você relativiza o ego e quando você transforma a dor em